Bíblia, gente, abra a palavra em... abra a palavra em Marcos capítulo 9, a partir do verso 17. Eu gosto muito de ler muito a palavra quando eu estou pregando. Então, pastora Lucélia, se prepare. Amém. A partir do verso 17 diz: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível a você que está aqui hoje e crê. Aleluia! Podeis assentar, queridos. Queridos, esse texto ele mostra um pai que foi procurar a Jesus com um problema. Ele tinha um problema que ele não conseguia resolver. O filho que há muitos anos ficava endemoniado. Este homem tinha esse problema. E o que é um problema, gente? É algo que saiu, descarrilhou. É uma disfunção de um sistema. Ou seja, coisas que estavam programadas para ir de um jeito, em uma direção, e de repente sai da direção. É de repente você abrir uma empresa, programar tudo e determinar que ela vai te dar lucro em tanto tempo. De repente você percebe que não deu lucro, Dida. Saiu do esperado. É algo que deveria funcionar de alguma forma, de uma certa forma, e por algum motivo não funcionou. E quantas vezes nós chegamos diante de Deus com um problema? Quantas vezes nós nos aproximamos da presença de Deus com um problema difícil de resolver, talvez uma falência, talvez uma doença, talvez uma separação, talvez um vício, alguma coisa. E talvez você pegue essa situação, esse problema, e você apresenta ele diante de Deus, algo que fugiu do seu controle. Aquele pai, o pai daquele menino, sabia que aquilo que eles estavam vivendo não era normal. E todos os caminhos que ele tinha buscado, ele não conseguia resolver. Ele não encontrava uma solução para aquilo. E quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós estamos com situações, com depressões, com dores na alma, com problemas que nós buscamos tantas soluções, tantos caminhos, e nós não conseguimos resolver. Quantas vezes a gente carrega por tanto tempo e a gente vê tudo piorando. E aí, para piorar um pouquinho mais, o que acontece? Esses problemas que a gente muitas vezes não encontra solução, ele começa a ocupar tudo na nossa vida. É a primeira coisa que nós lembramos quando nós acordamos. Ele rouba a nossa energia, ele rouba nosso dinheiro, ele rouba nossos pensamentos, apóstolo. Parece que aquilo não sai, nos persegue, é o dia inteiro, é o tempo todo, e vem nos roubando e leva toda a nossa força. E os discípulos de Jesus não conseguiram resolver essa situação, eles não conseguiram.
Imagine, gente, nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Eles se depararam com aquela situação e eles não conseguiram resolver. E aquele pai desesperado foi buscar o quê? A segunda instância. Foi buscar o mestre. Foi buscar Jesus. Sabe, e a partir daqui, a partir desse momento, que esse homem, esse pai, foi para a segunda instância, foi até Jesus. A partir daquele momento, dali em diante, gente, a história ela toma outro rumo. A história deles tomou outro rumo. Por quê? Porque aquele pai encontrou mais do que um grupo de religiosos. Aquele pai encontrou mais do que um grupo de coach, um time empresarial. Ele encontrou mais do que homens para aconselhar. Ele encontrou mais do que médicos. Ele encontrou a solução. Ele encontrou a fonte do poder libertador. Ele encontrou a Jesus. E Jesus era tudo que ele procurava, sabe? E quando ele encontrou Jesus, ele encontrou tudo, ele encontrou a fonte. E aí, gente, e além de encontrar a Jesus, ele tinha que conseguir acessar, pastora Débora, aquilo que ele queria. Ele encontrou a fonte do poder libertador. Só que quando nós estamos num deserto e nós encontramos a fonte, nós olhamos para a fonte, automaticamente a nossa sede é retirada? Não. Sim ou não? Só que para matar a nossa sede, nós precisamos o quê? Tomar a água. A fonte ela tem que ser acessada. Ela tem que ser tocada. Aquele homem encontrou Jesus. Ele encontrou a resposta. Ele encontrou a fonte do poder libertador. Ele encontrou aquilo que ele precisava. Mas ele precisava acessar aquela fonte. E hoje nós vamos entender que mais do que achar o que nós estamos procurando, nós temos que saber acessar aquilo que nós encontramos. Porque durante aquele encontro com Jesus, o pai conta todos os problemas dele. Ele fala tudo o que está acontecendo com o filho. Fala que o filho se joga no fogo. Fala que o filho se joga na água. Que ele está há muito tempo, desde a infância, naquela situação. E que eles estão todos sofrendo muito. E fala inclusive da incapacidade dos discípulos de Jesus resolverem aquele caso. E aí de repente, aquele pai, ele desafia Jesus, porque ele fala algo, ele fala assim: se podes fazer alguma coisa. E aí, o pai com aquele desafio a Jesus fala, ele dá, Jesus, sabe o que ele faz naquele momento? Ele entrega a primeira chave de acesso, milagre. E agora eu quero compartilhar com vocês algumas chaves. A primeira chave que eu vejo aqui é que nós precisamos vencer a nossa incapacidade de crer. O que estava em questão aqui não era a capacidade de Jesus de exercer aquele milagre, de libertar aquele rapaz, mas o que estava em questão aqui era a capacidade daquele homem em crer. Porque quando ele vira para Jesus e fala assim: olha, tem compaixão de nós, se podes fazer alguma coisa. E aí Jesus responde, parafraseando, ele fala assim: depende de você. Jesus responde o seguinte: tudo é possível que crê. Ele está falando assim: olha, se podes. Ô Jesus, é o seguinte, eu já procurei em todos os lugares, eu bati em todas as portas, inclusive aí, ó, os seus discípulos. Inclusive aí. Mas se você puder, faz alguma coisa. Aí Jesus responde assim: ó, só depende de você.
Ele já dá logo a resposta. Só depende de você. Ou seja, Jesus diz o seguinte: eu posso fazer, mas você pode crer? Você tem condições de crer? Você tem capacidade de crer? Porque quando houve o episódio do centurião, que o centurião vira, manda um recado para Jesus, fala: olha, eu tenho um servo que está doente. Sabe, ele manda um recado para Jesus para curar o servo dele. Ele fala o problema dele e ele ainda fala assim: olha, Jesus, eu não sou merecedor da sua presença, eu não sou merecedor que o Senhor vá à minha casa, mas se o Senhor mandar apenas uma palavra, apenas uma palavra, meu servo será curado. Sabe, são histórias que são antagônicas, mas elas dizem a mesma coisa para nós, porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou capaz de crer, Senhor, eu sou merecedor deste milagre, porque eu sou capaz de crer. Cura o meu servo, mesmo à distância. Cura o meu servo, mesmo à distância, porque eu creio. O que Jesus queria, Ele queria com aquele pai é que ele entendesse isso. Olha, eu posso libertar o seu filho, eu tenho condições de libertar o seu filho. Você é capaz de crer? E aí naquele momento o pai vira e fala o seguinte: olha, eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E o mesmo Jesus, queridos, que estava naquele dia com aquele pai, falando o seguinte: você tem capacidade de crer que eu posso fazer o milagre que você precisa? É o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que está falando com você hoje. É o mesmo Jesus que quer tocar na sua ferida nesta noite. Eu sei da palavra que eu estou trazendo, eu sei como foi meu dia hoje, e eu sei que Deus preparou um milagre para você. Isso aqui não é jargão, isso aqui não é jargão de pregador. Eu sei o que Deus falou comigo nessa tarde. O mesmo Jesus que conversou com o pai daquele rapaz endemoniado, Ele está aqui nessa noite. O que você quer? O que você é capaz de crer? Não há nada que Jesus não possa fazer. Ele está aqui. Aleluia! E Ele pode fazer, porque não se trata de Jesus poder fazer, mas de você crer. Quantos estão aqui que são capazes de crer no seu milagre ainda essa noite? Glorifica a Deus aí. Aleluia, aplauda mesmo, Jesus. A segunda chave que Jesus nos dá, gente, Ele fala o seguinte: eleva o seu nível de fé. Queridos, entenda muito fortemente isso que eu vou te falar. Você pode ter fé para ser salvo, mas se você quer desfrutar de bênçãos e vitórias desse mundo, você precisa elevar o seu nível de fé. Aqueles discípulos que não conseguiram realizar o milagre, que andavam junto com Jesus, aqueles discípulos tinham fé para ter a salvação. Aqueles discípulos exerciam a fé para serem salvos. Eles tinham a fé que levava eles, apóstolo Fade, para a salvação. Porém, eles foram incapazes de curar. Olha o que diz no verso 18 e 19. Eu disse aos teus discípulos, o Pai falando, eu disse aos teus discípulos que os expulsassem e não puderam. E ele, Jesus, dizendo, respondeu-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda?
Para você viver milagres, você precisa ter sua fé aumentada em Jesus. A fé é em Jesus. Eu preciso enfatizar isso. A fé não é na sua capacidade humana de realização. Gente, eu gosto muito de quotes, eu acho muito legal, mas eu não creio que nós vamos sair de uma reunião daquelas com um milagre feito. Eu não creio. Eu não creio que eu seja a minha fonte de milagres. Eu não creio que eu crendo tanto em mim, eu vou chegar em algum lugar, eu vou expulsar demônios, eu vou abrir portas que estão fechadas, eu vou receber curas. Eu creio que se eu crer em Jesus, se a minha fé estiver focada nele, eu vou viver isso. Não são coaches, não são técnicas, não são plantas, não são animais, não são jargões. É a fé em Jesus. Por que Jesus curou o servo do centurião mesmo de longe? Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus falou o seguinte, que ele não encontrou uma fé nele, em todo que tinha naquele homem, nem todo Israel. No livro de Lucas, ele fala o seguinte, olha que Jesus maravilhou-se, voltando e disse à multidão que seguia, no caso do centurião, digo-vos que nem ainda Israel tem achado tamanha fé. E quando ele voltou para casa, ele achou seu servo curado. Nós precisamos aumentar a nossa fé. A mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, sangrando, ela foi tão ousada, ela quebrou todos os paradigmas, porque ela tinha certeza que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Sabe, a fé existe em você, não importa, sabe, o tanto que você tenha sofrido, sabe, tal como você esteja, a fé existe em você, só que a fé precisa subir de nível. A fé ela tem que ser aumentada, porque tudo bem, você crê que você vai ser salvo, amém, mas por que você não crê que você vai receber uma grande bênção financeira? Você crê que você vai ser salvo, mas por que você não crê na cura do câncer? Você crê que você vai ser salvo, e por que você não crê que a sua família vai ser restaurada? A nossa fé tem que transcender, apóstolo, ela não pode ser mais apenas para a nossa salvação. E não importa a posição, queridos, vocês estão escutando uma pessoa que crê. Eu não me contento com não. Talvez muitos de vocês não me conheçam, mas enquanto eu tenho não, eu não paro as minhas campanhas. Eu não paro de orar, eu não paro de jejuar, eu não paro de buscar, até chegar no sim. Eu posso falar algo que eu vivo, porque eu não creio que eu esteja aqui apenas para garantir a minha salvação, porque eu tenho que crer na Bíblia de capa a capa. Então eu tenho direito a viver a libertação. Esse rapaz tinha direito a ser liberto. E se a Bíblia nos garante prosperidade, paz, libertação, comunhão, alegria, o reino de Deus, eu vou viver tudo isso. Depois nós nos deparamos com a terceira chave. Nós precisamos adquirir autoridade. Sabe, muitas vezes você está em lutas há muitos anos, como esse rapaz estava, mas você continua convivendo com ela porque você não tem autoridade para vencer essa luta. E nós precisamos buscar autoridade para vencer. E você sabe como é que você adquire autoridade? Com intensidade. Quanto mais intensidade você busca, quanto mais intensidade você entra no mundo espiritual, mais autoridade você adquire. Talvez muitos de nós tenhamos escutado aquela velha frase:
Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Sabe, depois da frustração dos discípulos de não conseguir expulsar o demônio daquele menino, eles foram perguntar para Jesus. Ele virou e falou assim, o Jesus, na hora que tinha tudo encerrado, que o menino estava liberto, eles chegaram para Jesus, já estava indo para outro episódio. Aí eles chegaram para Jesus, falaram assim, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? Por que a gente não conseguiu? Aí Jesus, ele fala assim, porque essa casta só sai com jejum e oração. E para você que está achando que os discípulos, que Jesus estava dizendo assim, olha, peraí, vocês não entenderam. Vocês antes de pegar esse menino com o demônio, vocês deviam, antes de pegar o demônio da vida dele, vocês deviam ter ficado jejuando 7, 14, 21 dias. Aí depois vocês deviam que orar. Jesus não estava falando isso. Ele estava dizendo que ele faltou autoridade na vida deles. Jesus estava dizendo o seguinte, faltou algo, porque ela sai com, essa caça sai com jejum e oração, mas se vocês estivessem na intensidade da autoridade, esses demônios não teriam resistido vocês. Jesus estava falando assim, olha, acorda. Ele estava dizendo, faltou autoridade. Vocês têm que buscar com profundidade, buscar na intimidade, sair, sabe, sair do raso, assumir compromissos no mundo espiritual, assumir compromissos da obra, assumir compromissos da igreja, ter uma vida de oração, ter uma vida de busca. Jesus estava falando, prepare-se. Faltou jejum e oração na vida de vocês. Sabe, sua oração e jejum não é para convencer Jesus a te entregar algo, mas vai abrir um caminho para que os milagres aconteçam. No caso de Daniel, o apóstolo acabou de mencionar de Daniel. Daniel se pôs a ficar 21 dias de jejum e oração por uma causa, de uma revelação que ele teve. Ele precisava da compreensão, do entendimento, do tamanho daquela revelação. E a Bíblia diz o quê? Que desde o primeiro dia, quando Daniel se propôs a jejuar, em seu coração, o anjo que Deus tinha para mandar foi enviado. Desde o primeiro momento, quando Daniel se propôs esse primeiro momento, ele já havia sido liberado. Sabe, não importa como você esteja hoje, não importa como é que está a sua situação hoje, mas o que importa é o que você fará a partir de agora. A autoridade, ela tem que ser constante na nossa vida, em qualquer situação. Como é que você vai prever que você vai precisar de poder na sua vida hoje? Como é que você vai prever que amanhã você vai se deparar numa situação muito intensa? Que uma fé rasa não vai ser suficiente. O seu nível de autoridade tem que ser muito maior. E quando você chegar no nível bom, ainda tem que ser maior. Porque os desafios aumentam. Porque as conquistas são maiores ainda. E você busca, chega num patamar. Esse patamar te garante vitórias, te abre portas, te dá autoridade. E quando você chega lá, você descobre que você vai para outras portas. Você descobre que tem outros níveis a chegar. E Pedro me chama a atenção. Quando eu estava escrevendo essa palavra, começou a vir muitas coisas na minha cabeça. Pedro, olha que interessante. Pedro, ele havia acabado de ser readmitido no exército de Jesus após negá-lo 3 vezes. Pedro estava arrasado.
E aí ele buscou Jesus, se consertou com Jesus. E a Bíblia fala que depois disso ele foi revestido de poder e autoridade. E um dia ganhou mais de 3.000 almas. Aplauda Jesus. Sabe, não importa até 15 minutos atrás como você estava. Pastor, eu estava com a vida arrebentada. Eu estava com a vida morta, moída, em pecado, em tristeza, em derrota, sem oração, sem jejum, sem interesse pela palavra de Deus. Não importa o que ficou para trás. Ficou. Agora, o que você vai fazer daqui para frente, Kátia? O quê? Pedro nos dá uma lição. Ele estava lá no escanteado, tentando pescar de novo. Tinha negado Jesus 3 vezes. E ele foi readmitido no exército. E começou a viver obras muito maiores. Porque, gente, ele resgatou a autoridade. Você hoje vai sair daqui com uma autoridade, com um nível muito maior. Porque a sua mente, seu coração vai entender que não pode mais ficar como estava. Sabe, há milagres para você. O endemoniado, ele foi liberto. O servo do centurião foi curado. E hoje é o seu milagre que está aqui, na porta, na boca, neste altar. E é para você. Sabe, é noite de você superar a incredulidade. É noite de você entender que o seu nível de fé não vai ficar mais do mesmo jeito. É noite de você quebrar as amarras e alcançar a autoridade que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Glorifica a Deus. Sabe, quero que nessa noite você feche seus olhos. O que eu tinha para trazer hoje não era uma palavra longa. Não era algo, nossa, com tantas teorias teológicas, não. O que eu quero trazer, que eu queria trazer essa noite, não o que eu queria, mas o que Deus queria que eu trouxesse, era isso. Tem obras maiores, tem milagres que você precisa viver, tem problemas que tem que estancar, é hoje. Chega! Aquele menino passou muito tempo endemoniado. Ele sofria, a família dele sofria. Quantos anos você está carregando alguns problemas na sua vida? Eu quero que nessa noite você que fala assim, pastora, para mim basta. Basta, chega, é o ponto final. Não quero mais ficar no nível de derrota. Não quero mais perder. Não quero ter mais a vida limitada. Eu quero ter esse Jesus que me dá autoridade, que me leva para o nível de milagre, que abre porta, que sacode a minha vida.